seja bem-vindo ao primeiro podcast do canal com um convidado muito especial. Eu sou a Tereza Miller, eu sou psicóloga especialista em transtornos alimentares. Aqui no canal nós falamos sobre transtornos alimentares, questões relacionadas à alimentação e à relação com o corpo, e já me segue no canal para você receber mais conteúdos. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre as metamorfoses do corpo gordo, o simbolismo da fome e do comer e sobre a obesidade. E para isso, a gente vai ter um convidado muito especial, o psicólogo Leonardo Tondato. Léo, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme. Ai, Léo, muito obrigada. Então, pessoal, para quem estiver ouvindo, o Leonardo Tondato é psicólogo, historiador, filósofo, especialista em psicoterapia junguiana, mitologia criativa, contos de fadas, psicologia analítica, mitologia comparada, arte-terapia, história e cultura indígena, ecopsicologia, mestre em gerontologia social e doutorando em ciência da religião. Também é candidato a analista pela IJUSP, filiado à AJB e AAP, e membro do Departamento de Arte e Psicologia Analítica da AJB. Apenas isso, apenas esse mini currículo. Você sabe que hoje aconteceu mais uma, né? O Justo abriu um núcleo de mitologia do qual eu estou fazendo parte. Nossa! Apenas isso. Só. Só isso. E também é o meu supervisor de clínica. Tenho a honra de ter como meu supervisor de clínica. Que Então, hoje, delícia. Léo, a gente vai falar sobre a perspectiva do corpo gordo e como ele foi colocado ali ao longo da história, ao longo do tempo. É, Enfim, passo a palavra para você para a gente começar essa conversa. Bom, eu vou indicar alguns livros ao longo da fala, para variar. E com certeza alguns livros em que você faz parte, que tem capítulo, que está escrito. Olha, alguns sim, outros não. A gente vai mesclando hoje. Perfeito. Mas, poxa, eu fiquei pensando, né, Tê? Gente, o que que eu vou falar, né? O que eu vou falar, assim, quando, né, participando desse podcast, enfim, meio que é um prazer, como eu disse, mas eu acho que eu pensei na obesidade, né? Tudo bem, a gente tem contos, temos mitos, enfim, mas eu acho que o mais interessante é nós pensarmos que ao longo da história, né, e ao longo da história da sociedade, o conceito de obesidade se transforma também, juntamente com as mudanças ocorridas no corpo, né? Então, por exemplo, tem um período histórico, né, em que a obesidade ela possui um valor estético e esse próprio valor estético a qual ela possuía era aceito socialmente, né? Mas esse valor, vamos chamar assim, puramente estético, ele não era atrelado à saúde, por exemplo, né? Uhum. E acho que no desenrolar, né, dos fatos históricos, a obesidade ela vai sendo culpabilizada e, além disso, há uma criação de um estigma social. Lembrando muito bem, para quem está nos ouvindo, nós estamos falando de práticas sociais. Então, às vezes, nós temos a falácia de pensar que as coisas são de um jeito ou de outro jeito, desde que o mundo é mundo. E não. É uma prática social que surge dentro de um contexto social em um dado momento histórico, e essa prática social, ela passa a ser utilizada e reproduzida. E pelas
quantidades de vezes que ela é reproduzida, ela passa a ser legitimada. Então, essa legitimação de uma prática social faz com que nós pensemos que nossas coisas são assim desde que o mundo é mundo, né? No caso da obesidade, esse valor estético da obesidade, por exemplo, estava muito ligado às artes, né? Quando não era tratado como um problema de saúde, tá? Principalmente na Idade Média e no Renascimento, Muito como né? a fartura ali, né? O excesso, a pessoa que tem bens, que ela consegue se manter. O oposto da escassez. Exatamente, exatamente. E muito nesse lugar, né, da fartura, então é melhor ter bastante abundância, né? E aí tem uma questão que é interessante, né? Porque na Idade Média, o obeso, ele começava a trazer, né, essa nomenclatura obeso, ela começava a trazer uma relação, por exemplo, com os sete pecados capitais, né? Com a gula e com a intemperança. Acho que depois a gente vai falar um pouquinho deles, que agora me deu um clique de falar sobre eles também. E é super interessante e muito atual também, né? Muito atual essa perspectiva do guloso, né? Do grande que quer tudo. Exato, exatamente. E, por exemplo, no Renascimento, né? No Renascimento, as mulheres que estavam acima do peso eram musas, tá? A obesidade, ela era tolerada socialmente, ela não era um estigma, né? Então, por exemplo, tem uma capa do livro do Campbell, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, o Mitos para Viver, né? Que eu acho que foi reeditado agora. A capa é uma mulher obesa, né? Uma mulher obesa, de seios fartos. Tudo bem que isso vai estar remontando o aspecto do princípio feminino enquanto nutridor da vida, né? O Campbell vai falar sobre isso num livro chamado As Máscaras de Deus, a quadrilogia, no primeiro volume, sobre mitologia primitiva, né? Que ele vai falar disso, vai falar sobre a passagem das sociedades matrilineares para patrilineares, o que acontece, mas, enfim, a gordura corporal, o tecido adiposo, nessa época, antiga, nas sociedades antigas, como as babilônicas, gregas, as romanas, ela representava poder, prosperidade, como a gente falou, né? E acho que cabe ter a gente pensando, ué, mas se a gente está pensando em fazer um percurso psicossócio-histórico acerca da obesidade, quando que a obesidade deixa de ser um lugar próspero, né? E bem aceito e passa a se tornar um estigma. Eu acho que esse processo de estigma social, ele vem, ele ocorre ali em conjunto com um processo de industrialização, né, o processo das revoluções, inclusive da Revolução Industrial, ao mesmo tempo também com as ideias de cristianismo, né? E eu acho que aqui nós temos um fator muito interessante, porque se nós falamos agora há pouco das culturas babilônicas, gregas, nós estamos falando de paganismo, estamos falando de culturas pagãs, tá? E o cristianismo, né, traz o monoteísmo. Legal. Por que é interessante e importante a gente pensar nisso? O James Hillman, no livro Pão e Pesadelo,
Tem um encarte atrás muito interessante que fala assim: o grande Deus Pan está morto, viva o Deus Pan. Porque o que que ele quer dizer com isso? Dessa queda do paganismo e a ascensão do cristianismo, né? E o cristianismo vai trazer também uma, uma noção de pecado, uma dicotomia entre o bem e o mal, o bem em Deus e o mal no diabo, e uma série de códigos de leis. Eu ia falar de regras, mas eu prefiro falar como códigos de leis e condutas sobre ser uma boa pessoa e ser uma boa pessoa, alcançar o reino dos céus, enfim. Ou então cair de colo no capeta, né? É, é. Eu sempre tenho que falar assim, gente. E os gulosos, Exato. Os gulosos vão cair, vão escorregar de tobogã nos braços do capeta que vai estar fazendo churrasco, né? Ele tem muito essa ideia do diabo, aquele ser vermelho, fritando todo mundo, enfim. E é muito interessante os mecanismos de poder que estão atuantes. Então você trabalha com toda uma ideia de mentalidade, né, de expiação aos pecados, porque e nós ocidentais herdamos muito de uma cultura judaico-cristã, tá? A própria ideia, por exemplo, de diabo, ela é anterior do cristianismo, ela vem do livro de Enoque no judaísmo, né? E aí você tem o pecado da gula, né? O indivíduo glutão. E eu acho muito interessante a raiz da palavra pecado. Pecado significa ermatia, errar o alvo, né? Então, nessa perspectiva, será que o pecado afastaria o indivíduo de si mesmo? Né? Eu acho interessante. E lembrar também que o pecado da gula, né, ele extrapola a comida. Nesse sentido, eu posso ser glutão de várias maneiras. Na mitologia, nós temos vários deuses glutões, por exemplo. Né? Quando alguém chega, né, no meu consultório e eu tenho queixas assim, né, quando a pessoa está obesa, né, eu fico pensando algumas coisas. Do que você tem fome? Simbolicamente, você tem fome do quê? E qual é o lugar? Eu vejo muito suas postagens, e eu acho que faz todo sentido. É qual é o lugar e qual é o espaço que a comida ocupa na sua vida? o que a gente vê no consultório é que vai muito além da fome fisiológica, porque a comida ela não é só nutrição fisiológica, a nutrição ela é simbólica, ela é afetiva, os glutões, né, o excesso, ele vai muito além daquilo, ele ultrapassa o corpo, tem algo a mais ali. Tem algo a mais que a pessoa mesmo muitas vezes não tem consciência ainda e nos busca para adquirir mais consciência para poder fazer algo com isso. Exato, exatamente. Então, dois livros que eu ia indicar hoje, os meus eu não sei onde que estão, porque eu tenho pouco livro, sabe? Você sabe que a última vez que eu fiz a contagem tinha mais de 300, mas enfim. É, De quantos você fez parte em capítulos, porque as pessoas precisam saber que você tem muitos capítulos por aí em eu tenho livro. muito.
É verdade, espalhados por aí. Alguns digitais. Acho que o mais novo agora é o do Trickster, né? Que saiu pela Vozes. Só para o pessoal saber, porque eu faço grupo de supervisão com o Léo. E em cada supervisão tem uma indicação de leitura e ele fala: Mas eu tenho um capítulo aqui nesse livro que vai ser interessante. É, se indica. Não, mas são leituras maravilhosas. Ah, obrigado. E eu queria indicar dois livros da Vozes. Um chamado História da Alimentação e outro Metamorfoses do Gordo, né? Que esses dois livros vão falar e vão abordar um pouco sobre essas transformações históricas que vão ocorrendo, né? Então, retornando um pouco, essa fome que aponta, né? Se a gente for pensar uma maneira junguiana e pensar no símbolo, o símbolo aponta para algo além dele mesmo. O símbolo aponta para toda uma dinâmica inconsciente que é ali. E uma vez eu ouvi de uma pessoa, Léo, eu posso, por exemplo, deixar de fumar. Eu posso deixar de beber álcool. Mas como eu vou deixar de comer? Né? E, e isso é instintivo, isso é maior do que eu, né? E pensei, falei, bom, então vamos colocar a fome para conversar, vamos personificar essa fome, né? Vamos dar cara a ela, vamos dar feições. E aí a gente vai percebendo que a fome de solidão, né? Como a fuga da solidão, a fome de afeto, a fome de relações, principalmente, e aí eu faço um grifo, principalmente em um mundo líquido, e aqui eu cito Bauman, o sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, um mundo líquido tão fast que as pessoas confundem individuação com individualização, né? E se tudo está em descarte, inclusive as relações humanas, porque eu pego esse aparelhinho aqui, o meu é verde, e simplesmente. O meu é verde porque minha cor predileta é verde. É, e simplesmente deleto, descarto. Quer dizer, será que essa sociedade contemporânea, líquida, fast, contribui para um sentimento de si, de insegurança? E aí você percebe a pessoa andando e tateando em corda bamba, né? E com isso também você pode ter lá na ponta uma consequência que é um aumento nos índices de obesidade, né? Em detrimento desse mundo líquido, dessa coisa tão fast e também acho que dessa coisa tão voraz que nos consome. Nós somos atravessados por uma voracidade, né? E aí tem a música que eu esqueci quem canta, mas você tem fome do quê? Uhum. Hum, Estava pensando aqui e eu vou. Ah, vamos de mitos e contos, Tê? Por favor, queremos mitos e contos.
A gente precisa, né? São nossas representações. A gente A precisa. gente precisa, exatamente. Você tem no livro A Psique Japonesa grandes temas dos contos de fadas japoneses. Já não está mais em circulação, mas ele é da editora Paulus, da coleção Amor e Psique. Você tem lá um conto chamado A Mulher que Come Tudo, a Mulher que Come Nada. Que esse conto vai falar que um velho muito sovina estava procurando uma noiva e um dia, mas é claro que não podia ser qualquer noiva, né? Um dia ele achou uma noiva, uma mulher, desculpa, na aldeia, a qual ele viu que ela era econômica, ela não comia quase nada, né? Muito magra, enfim. Ele falou: é com essa que eu vou me casar. Perfeito. Se casou com ela. É, após um tempo de casamento, ele começou a notar que os sacos de arroz estavam diminuindo de maneira muito rápida. Olhou para a esposa continuava magra, e muito pelo contrário, cada vez mais magra. Ele falou: o que está acontecendo? Essa mulher está contrabandeando meu arroz aí. Né? O que está rolando aí? Eu casei com a É, econômica, né? Cadê a econômica que tá acabando meu arroz? não é exatamente, cadê a econômica aí? O que tá rolando de errado? Né? E aí, ele fingiu que foi trabalhar e, e ficou escondido. E aí ele viu que a mulher dele era uma futakushiona. O que é a futakushiona? Futakushiona está na classe das assombrações, está na classe dos yokais japoneses, são seres sobrenaturais, perfeito. Quem quiser ler um pouco sobre isso, da editora Urso, tem dois livros chamados Horror Oriental. São todos esses contos sobrenaturais do leste asiático. Voltando. E aí, essa mulher era um yokai. Era uma Futakushiona. Futakushiona é uma mulher, mas na nuca ela tem uma boca. E a boca é cheia de dentes e balbucia, tá? E come toda a comida do hospedeiro e mais um pouco, né? Então, quem estava roubando as sacas de arroz era a Futakushiona, que estava. Era essa boca, né? Que estava comendo com apetite voraz, enfim. E a boca descobriu que ele estava ali, né? Tem duas versões para esse conto. Uma que ele consegue se esconder, e a outra que não é muito bonitinha. Lembrando, gente, contos de fada Disney, né, é Disney, tá? E os contos japoneses têm uma coisa bem interessante, assim. Você entra no quarto escuro, foi ver o que não tinha que ver. Morreu. Simples, acabou a história. Né? É aquilo, né? É aquilo e pronto. É a imagem, pronto, né? Terminou e Isso. pronto. Acabou, lida com a consequência. Quer dizer, não vai no quarto escuro. Mas na outra ele morre. Mas o que é interessante a gente pensar, né? É essa boca enorme. Eu gosto muito desse conto, tá? Porque eu acho que ele ilustra para nós como é a atuação de um complexo, principalmente ligado às questões da comida, ou seja, principalmente ligado às questões de um materno, né? De uma ativação de um complexo materno, tá? Então, vou dar uma rápida explicação do complexo, né? Que para quem nos ouve, o Jung, quando ele estava em Burgosli, no hospital que ele fazia parte, enfim, psiquiatra-chefe, ele trabalhou com um galvômetro, que hoje nós vemos meu Deus, no polígrafo, né? E aí ele ia medindo o tempo ele dava algum teste de associação de palavras que era constituído em palavras de estímulo e media o tempo de reação. Ele começou a perceber
que em algumas palavras de estímulo a pessoa demorava mais para responder. Ele falou: opa, se a pessoa está demorando mais para responder aqui, tem alguma coisa, há alguma interferência inconsciente que produz essa, vou usar essa palavra entre aspas, essa lentificação na resposta, tá? Foi pensando nos complexos, né? Perfeito. Então, nós vemos na obra do Jung também chamados de complexos autônomos ou complexos ideoafetivos, tá? Por que são complexos ideoafetivos? Porque eles são formados acerca das experiências emocionais que o indivíduo tem sobre uma dada temática. Por exemplo, mãe. O complexo, ele vai possuir um núcleo arquetípico. Não, mas o que é arquétipo? Vamos lá. A gente muda de voz no podcast. Eu já tô em casa, daqui a pouco eu pedi uma Heineken, enfim. Eu amo, É, eu amo, porque aí quem tá escutando entende o que que é a voz do complexo, o que que é o Léo explicando, né? Vai fazendo, vai personificando. A gente tá entrando nesse mundo, né, da imagem. exato, exato. Olha, você está vendo tão Baby Léo que você está ficando rio-maniana também. Hein? Então, Fruto do meu supervisor, né? mas eu tô brincando um pouquinho, mas o que que há? Essa questão do arquétipo. Uma vez eu tive uma boa definição do arquétipo que eu nunca mais esqueci. O arquétipo nada mais é do que uma forma sem conteúdo. Então, você vem me visitar aqui em São Paulo, e aí eu acabei de mudar de casa e só vou fazer um bolo para você e eu só tenho a forma de bolo de coração. Independente então do recheio do bolo, o formato será de coração, tá? O recheio do bolo são os conteúdos individuais do arquétipo. É aquilo que nós vamos colorindo, mas a forma é a mesma. Então essa forma, por exemplo, mãe. Ai, minha mãe, não sei o quê, tá, tá, tá. Esse é o recheio. Há um arcabouço de experiências da humanidade com essa noção de mãe. E que eu, enquanto psique individual, é impossível eu aprender isso. Eu ficaria, no mínimo, babando e louco, né? Então, o arquétipo, ele está tão profundo, ele é tão incognoscível, que nós podemos pensar que nós não temos contato com o arquétipo. Nós temos contato com as imagens arquetípicas. É, aqui, em Timbuktu, diferente, independente do momento histórico, todo mundo teve noção do que é mãe. Então, esse arcabouço coletivo é a forma do bolo. Minha experiência pessoal é o recheio. E aí, voltando nesse exemplo da mãe, vai se formando um conglomerado de experiências emocionais com a mãe, que vai dando carga emocional para esse complexo, que pode ser positivo ou negativo. Quando a gente fala em positivo ou negativo, nós temos já uma valorização dos nossos tempos contemporâneos. Na verdade, positivo ou negativo vai falar, por exemplo, complexo materno positivo. O mundo é bom, Sebastião. Complexo materno negativo. Ninguém me ama, ninguém me quer. E, independente se positivo ou negativo, o que acontece? Complexo ele é autônomo. O que quer dizer que o complexo é autônomo, Léo? Que ele tem uma autonomia em relação ao ego. Então ele rompe a consciência e age. E aí age possuindo, tá? Eu brinco, falo que nós ficamos possuídos pelo ritmo ragatanga, né? Maravilha. Então, o que há aí? Né? Ah, voltando aí para essa questão da mãe, tá falando da Futakushona, nós vemos essa questão do complexo atuando, e o complexo atuando na comida. Será que na obesidade não tem uma segunda boca imagética que tudo devora? E quanto menos temos consciência dessa boca, mais ela vai devorar.
mais autonomia esse complexo alimentar vai ter, né? Mais ele vai devorar. Exatamente. E não tem um Exato. estômago que enche, que vai preencher ali nessa boca imagética. Não vai, não vai. E você, eu vou percebendo também, Tê, agora que nós já aquecemos a vida, é, é, vocês deixaram eu ficar até meia-noite falando. Eu deixo, eu vou aprendendo junto. O Cauê, o colega querido nosso, né? Ele falou numa palestra que eu dei que no fundo ele convida os palestrantes para ele aprender. E eu tô me sentindo assim, eu tô lembrando do Cauê, você falando, eu convidei para eu aprender, entendeu? Aí eu adoro o Cauê. Vamos apresentar trabalho agora em Salvador, juntos. E eu fico pensando se nos casos da obesidade, do que o indivíduo quer se proteger dessa camada de tecido adiposo, né? Eu quero, então, me proteger do quê, tá? Será que por baixo dessa camada tem um ego frágil, um ego sensível e a sua majestade o bebê, né? Será? Eu vou fazer uma outra analogia aqui, porque essa questão, daí você vai comendo, você vai colocando, e muitas vezes a gente nem vê o que a gente coloca, né? Eu vou colocar qualquer coisa, eu vou comer de qualquer jeito, não tem, a gente não para perceber a nossa interioridade, o que nós estamos fazendo com nós mesmos. Eu nunca vi tantas pessoas chegarem no consultório despersonalizadas. Quem sou eu? Né? E perfeito. Será que esse, esse, esse raciocínio que nós estamos traçando, então, vem esse tecido adiposo, eu quero comer, né? Eu vou colocando, mas isso também é um combustível. Aquilo que não explode, implode, né? Eh, e será que essa implosão, tal como Joãozinho e Maria, alimentados pela bruxa, né? E nós podemos pensar nesse lugar da bruxa como um aspecto negativo do arquétipo da grande mãe, tá? Que coloca, que entocha, que tudo mais, mas que implode e que impede de ir para o mundo. E é isso em muitos casos de obesidade, né? Eu ficava assistindo aquele, como é que é? Quilos Mortais. Gente, eu adorava assistir Quilos Mortais. É, e eu via quanta dificuldade que as pessoas tinham. Vamos lá, gente. Discovery tem na Amazon, enfim, Amazon me patrocine. É, quantas pessoas, né? Ali, tá falando de casos extremos de obesidade, com um risco muito grande de vida. Mas o quanto que as pessoas não iam para a vida e para o mundo. Então, sei lá, uma vez eu vi um episódio que a moça falou: quanto tempo que eu não coloco uma saia, ou que eu não faço não sei o quê, que eu não faço tal atividade. É, a mobilidade fica comprometida. Mas não é a mobilidade só do corpo, é a mobilidade da alma. Alma aqui, pessoal, eu não estou falando enquanto um fantasminha pairando. Estou falando enquanto perspectiva, enquanto interioridade, enquanto vivacidade interna e vida psíquica. A energia fica presa, né? Fica presa dentro dela mesma e aí vai segurando e vai ficando mais material, que é o contrário da anorexia, que fica algo mais abstrato, espiritual, é quase sem corpo. A obesidade é o contrário, é muita matéria, né? O Woodman traz essa perspectiva. Isso. E é tanta matéria que não consegue perceber o corpo. E isso impede o desenvolvimento de uma consciência corporal. É uma matéria que transborda e que não consegue perceber os limites de si, né?
Então, quando eu tava vendo Esquilos Mortais, a maioria dos episódios, não posso falar todos, porque eu também não assisti todos, gente. A maioria dos episódios tinha alguém, ou a família, ou o companheiro, ou a companheira, enfim, que retroalimentava esse lugar da comida. Entochava mais comida, não sei o quê. Era a bruxa do Joãozinho e Maria, gente. É a mesma coisa. E com uma narrativa de amor, né? De, eu faço isso porque eu te amo, porque eu quero ver você bem, eu quero, você tem que estar saudável. É como a casa da bruxa, né? Ela é toda de doce, ela atrai. Exato, exato. E, gente, esse lugar da Grande Mãe é muito sedutor, sabe? Eu falo que a gente só tem alguns desejos na vida: ser querido, ser aceito, ser rico e ter de 5 a 10 quilos a menos. Entendeu? Porque é, pega esse lugar dessa grande mãe sedutora, fica aqui. Olha, o último lugar que eu não passei estresse na vida foi no útero da minha mãe. Depois disso foi tiro, porrada, bomba e boleto. Entendeu? Então, o que há aí nesse raciocínio? Esse entochar de coisas até quando você não aguenta mais. Eu vou trazer uma outra imagem aqui pra gente, tá? Eu trabalho muito, tá? Conhece, sabe que eu adoro imagem, enfim. Uma vez eu assisti um filme de terror. Antigamente eu assistia muito filme de terror. A gente fica velho e não assiste mais. É, mas eu assistia, ainda mais na época da locadora, que você pegava 3 filmes de terror e só devolvia na segunda. Era uma delícia. Eu também, né? Um pouquinho mais nova eu pegava. Hoje em dia fica mais real. Hoje em dia, se eu quero ver um filme de terror, é só olhar minha conta bancária. Eu não preciso de ir muito longe. É, o que há? Eu peguei um filme chamado 13 Fantasmas, né? Que era um cara que herdou uma casa toda de vidro. Ele estava na pior, ele tinha perdido a esposa recentemente, não sei o quê. Ele ganhou uma casa de vidro de um tio-avô, e aí ele vai com a filha, acho que com a filha, com o filho e com a babá. É isso mesmo. E aí tem todo o desvelar da história, tal, mas essa casa é uma máquina para chamar o capiroto, caramunhão, o demo, o sete pele. Então, eles partem da ideia do zodíaco negro, né? Que daí você invocava os espíritos, por isso que são 13 fantasmas, e aí o Tinhoso ia baixar. É, Tinhosos à parte, o que é interessante? Que tem um signo, não sei qual que é, porque tem um enforcado, a amante, não sei o quê, a outra não sei o que lá. Tem todos os nomes, eu não vou lembrar agora ao certo, porque faz muitos anos que eu assisti esse filme. Mas um deles era o bebê grande e a mãe. E era um bebê muito gordo, com um babador, correndo comida. E a mãe colocando mais comida nele. Essa imagem, gente, ela é tão forte, ela fala tanto sobre si, e ela é tão potente que a gente pode utilizá-la de várias maneiras em diversos contextos. A gente pode pensar nessa imagem de N formas, né? E será que essa mãe se nutre colocando esse alimento para esse bebê dessa maneira, entochando? Eu até pensei na imagem da Futakushona, né? Como se fosse a boca ali sendo alimentada, boca do bebê. Isso, isso. E era uma mãe pequenininha, magrinha, não sei o quê, sabe? E o bebê tava lá, né? Então, eu acho que é interessante a gente pensar nisso. Tem outra divindade. Gente, comida, o que mais tem é mito de comida, porque, por exemplo, Thor, na mitologia nórdica, a gente tem uma noção muito Marvel do Thor, né? Mas Thor era gordo e careca. Então essa é a realidade. Gordo, careca e preguiçoso, entendeu? É,
A noção do Thor mesmo é que ele era um deus gordo, um deus glutão. Outro deus glutão é Xangô, na mitologia iorubá. Xangô tinha três esposas, gente. O primeiro, Alafim, primeiro, não, terceiro, desculpa. Alafim de Oió, o terceiro rei de Oió, tá? Na Nigéria. Três esposas, olha o aspecto glutão de Xangô. Precisa projetar o feminino em diferentes formas, de diferentes aspectos, né? Então, esse aspecto glutônico de Xangô mostra, por exemplo, que ele é uma divindade que representa a vida. Xangô tem ojeriza de Ku, Xangô detesta a morte. E a vida, ela é experimentada em toda a sua pujança, todo o seu prazer na comida, na bebida, no sexo, tudo de maneira glutônica. E tem uma compulsão pela experimentação, né? Eu já conheço, já experimentei, então eu preciso de mais. Esse sabor aqui já não me satisfaz mais como me satisfazia quando eu não conhecia, quando eu era novo. Então eu preciso mais. Exatamente, exatamente. Olha, vou dar um exemplo pessoal. Eu não sei quantos quilos eu engordei na pandemia, mas foram muitos. Foram muitos. Foram muitos. É, gente, eu passei a pandemia com esfirra e pizza, sabe? E besteiras. É aquilo, né? Se a gente não sabe se vai viver, né? Se vai morrer, como é que vai ser? Então vamos Exatamente. viver, vamos, né? Vamos ter prazer. Jaca. Comer alface? Exato. Entendeu? Ganhei uma barriguinha junto com a Heineken, mas para mim tá tudo certo. Mas tive agora algumas experiências, perdi 8 quilos, gente. Não me pergunte como. Perdi, tá? E tô bem assim também. Né, acho que também tem uma coisa que é muito importante. É a ditadura. O Lipovetsky, o filósofo, ele vai falar sobre isso num livro, O Império do Efêmero. Né? E o Byung-Chul Han também fala muito sobre isso, um filósofo sul-coreano. A gente tem uma ditadura da beleza também, entendeu? E eu acho que a gente tem que discernir o que nós estamos falando e tratando enquanto obesidade. Nós estamos falando da obesidade que traz malefício à saúde, não é estar 5 quilos acima do peso, né? Porque eu acho isso muito importante ter. Quando a gente pensa na nossa imagem corporal, tem corpo que é cheio de curvas. Eu, por exemplo, tenho 1,85, entendeu? Aí uma vez eu fui no médico, que eu apelidei ele de Doutor Chatinho. É, aí ele falou: você tem que pesar 75 quilos. Eu falei: daí bate um vento, eu vou embora. Eu falei: como assim? Ele: não, porque esse tem que ser o seu peso ideal. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa, querido, fofoleto do tio. Eu sou meio desbocado, gente, já deu pra perceber, né? É, eu falei: idealização não é real. Eu não tenho a menor pretensão. Entendeu? E fiquei feliz com meus quilos, tô feliz, não tô obeso, nada disso, tô contente. É importante a gente perceber também como que é a constituição do nosso corpo. E isso vem também através de uma consciência corporal, de sentir o nosso corpo. Nós estamos desconectados de uma realidade corporal. O corpo é só o corpo que me aguenta das 8 às 6, sabe? Enfim, não. É perceber esse corpo, é perceber esse corpo enquanto veículo, perceber esse corpo enquanto corporeidade, perceber esse corpo enquanto imagem, enquanto sexo, enquanto constituição, enquanto eu. E o que eu percebo, Léo, é que quanto menos consciência o indivíduo tem sobre esse corpo, mais esse fantasma corporal pode dominar. Essa imagem de um corpo monstruoso, de um corpo gigantesco. E muitas vezes a pessoa nem tem sobrepeso, muito menos obesidade, mas ela fantasia
uma gordura que afasta ela do mundo. E aí ela se afasta daquele corpo real e ela fica naquele imaginário. Tá desintegrado. Isso, por isso que é importantíssimo um trabalho analítico, um trabalho de reflexão sobre esses lugares, né, para a pessoa poder se perceber, entendeu? E eu acho isso, né, importantíssimo. E como ele está falando dos mitos, tem um mito também que é muito interessante, que é o mito de Exu, Exu Bará. Olha que sincronicidade. Eu estava escrevendo sobre ele hoje para a tese de doutorado. Eu estava eu tava escrevendo, porque eu acabei a parte definitiva da infância. Só falta agora adolescência, vida adulta, metanoia, velhice e morte. Mas tá tudo bem. As Meu, metamorfoses, né? As transformações. exato, só Primeiro falta isso. concluiu, né? Faz o ritual. Isso. É porque o meu tema é sobre os orixás e os ciclos do desenvolvimento humano. E pensando, tem um Itan, né, um mito, que está no livro do Reginaldo Prandi, Mitologia dos Orixás. Eu estou lendo para o meu agora, é um livro amarelinho. No qual ele vai falar de Exu ser a boca que come tudo. E ele começa a comer tudo, comer, e depois ele regurgita tudo. Esse mito é muito interessante. Como a gente pode pensar esse mito? Acho que de várias formas, né? Primeiro, no aspecto glutônico, em Exu também, né? Mas também nós podemos pensar que Exu não começa esse mito falando. A primeira comunicação que ele traz é pela comida, é pela boca. Quando o bebê é lá, bebezinho, ele não tem a linguagem adquirida. Ele não tem uma maturação cerebral. Ele vai buscar o seio materno na boca. A boca é a zona de experimentação. Por isso que ele leva os objetos à boca. A visão ainda não está bem desenvolvida, né? É, óbvio que ele está no segundo Neumann, né? Na história da origem da consciência e no livro A Criança também, é que a gente está pensando na psicologia analítica desenvolvimentista, tá? Pequeno parênteses para quem nos ouve, nós temos a psicologia analítica clássica, né? Que são as ideias do próprio Jung, e neo-jungianos, ou seja, eu gosto do termo neo-jungianos. Pessoas que foram pensar a teoria após a morte dele, enfim. E nós temos a psicologia, a escola arquetípica, com o principal expoente James Hillman, Patrícia Berry, Rafael Lopes Pedraza, que vai se deter nas questões do arquétipo, e a desenvolvimentista, que é o Eric Neumann, Michel Fordham, que vai pensar numa teoria de desenvolvimento, porque o Jung falou muito sobre a segunda metade da vida, né? Ele não pensou muito sistematicamente na infância. Tem coisas dele falando com a infância, mas ele não pensa sistematicamente nesse sentido. Então, os teóricos de desenvolvimentistas, né, como Neumann, ele vai falar a primeira parte da criança, a primeira parte do desenvolvimento da criança, ele vai pensar em estágios de desenvolvimento míticos. É a urobórica, ou seja, Uroboros é a serpente alquímica que morde o próprio rabo, né? Onde a criança e a mãe é uma unidade. A criança não se percebe como um ser. A autobiografia, a autonarrativa infantil, ela é desenvolvida, se não me engano, 5, 6 anos, né? Tem a tese da Ana Maria Gaurão Rios falando sobre isso, aqui da PUC de São Paulo, que é uma grande amiga minha também. Então, ela vai procurar pela boca, e ela vai se alimentar tal como Exu não falou primeiramente, e começou a comer o mundo, vai vir pela boca essa experiência. É instintivo. Vai trazendo, vai experimentando e vai sentindo e vai vendo que é diferente. Cada objeto vai ser único, vai ter sua função. E aí, se quer mais?
E depois foi pra fora. Exato, exato, exatamente. Então, e depois ele regurgita, e a partir daí ele começa a ser reverenciado como o primeiro a receber as oferendas, né? Então, esse aspecto, esse aspecto glutão em Exu mostra isso. Tem um mito de Oxóssi, que eu acabei de lembrar também, em que Oxóssi era um caçador, e um dia ele está na mata caçando, e ele encontra o Xumaré, o serpente, tá? Uma cobra toda colorida, uma cobra normal, toda colorida, grande. E aí ele quer caçar o Xumaré para comer. E o Xumaré fala: Eu não sou bicho de caça para Oxóssi comer, né? E aí, Oxóssi, muito inflado, né? Muito tomado, muito eu sou bem, minha bolacha bem a meio traquinas. Ó, desculpa aí, Oxóssi, que eu sou filho de Oxóssi. Desculpa aí, Oxóssi. Ele não ouve a interdição e mata a cobra Oxumaré. O que acontece com ele? Ele morre. Entendeu? No final desse mito, ele morre. Oxum dá um jeito, fazer umas coisas, mas ele morre, porque ele colocou dentro de si o que não deveria. Ou podemos também pensar que ele colocou dentro de si algo que era demais para ele. E será que não existe isso na obesidade, de colocar algo além do que você consegue, nesse sentido de implosão? Será que você não está cortando a cobra e se alimentando dela? Tá? E aqui, pessoal, por favor, não vamos pensar, ai, na cobra, cobra é falsidade, Léo. Não, tá? Não vamos reduzir isso, não. Tá? Pelo amor dos filhos que ainda não tem. O simbolismo da cobra é um simbolismo gigantesco, tá? E aqui nós estamos tratando da cobra enquanto interdição. A mesma cobra do Adão e Eva, por exemplo, num exercício de mitologia comparada, né? Então, será que não há isso? É, esse, esse lugar de implodir, né? Parece que agora tem um documentário da Netflix que fala, eu não sei, se você assistiu até me ajuda, que você é o que você come, ou sei lá, alguma coisa assim. Eu Não tenho uma amiga assisti, minha, eu não sei. Não sei. não, eu tenho uma amiga minha que ela parou de comer tudo. Eu falei, meu Deus do céu. O que que Aí ela quer esses dias, ser, né? Quando ela para de comer tudo, o que ela quer se transformar? exatamente. Aí esses dias eu cheguei, tava, nós geralmente almoçamos juntos, né? E aí eu pedi aqui no Esfirra Chique, pedi umas esfirras de queijo, uma esfirra de catupiry, uma coxinha e uma Fanta, geração saúde, né? E eu tava me deleitando lá na minha esfirra, falei, tá gostoso. Ela falou, você sabe o que você tá colocando dentro de você? Eu olhei pra ela e falei, uma massa de esfirra com queijo ricota, com catupiry que parece ser legal, porque tá quentinho, galinha e água gaseificada com corante. Ela, você não vai pro inferno, você vai morrer. Eu falei, não, pro inferno eu vou de tobogã, fica tranquila. Eu falei, mas é muito engraçado, por que eu tô trazendo esse exemplo, assim, essa pequena conversa? Porque é muito engraçado como também é tênue essa linha entre o prazer é, e, entre aspas, essa desmedida.
entendeu? Como é tênue essa linha. E aí eu fico pensando na compulsão alimentar, na obesidade, essa questão da comida, como a compulsão, o raciocínio da compulsão é muito ligado ao trabalho de Sísifo. Sísifo, não é Sísifo, enfim, Sísifo é um mito, tá, grego, do qual ele tinha, por um castigo, né, porque também enganou a morte, causou, gente, causou. Mitologia grega, pessoal, é um monte de caos, entendeu? E mitologia grega seria resumida a uma página se Zeus tivesse feito vasectomia, tá? Então, o que há no mito de Sísifo? Ele tem que, por um castigo, ele tem que rolar a pedra até o alto, lá de uma montanha. Quando ele chega lá no alto, a pedra cai, a pedra vai até o início da montanha, né? Ele tem que fazer esse trabalho repetidamente. Será que a compulsão, essa questão da comida, não tem o mesmo tipo de raciocínio? Entendeu? Por quê? E qual que é a pedra aí? A pedra é justamente esse complexo, ou também esse lugar dessa inconsciência de si, né? É, essa inconsciência de si, que, que faz com que seja um trabalho de Sísifo, que vai levando até lá em cima a pedra, depois volta para o mesmo lugar. E quanto mais inconsciente você for daquilo, mais dominado você será. Porque não tem integração. Às vezes eu vejo alguns casos de obesidade, uma certa cisão até. Entendeu? É, uma certa cisão, assim, parece que a cabeça é uma coisa, o corpo é outra. Ou a imagem corporal muito disforme, né? E aí, qual que é o trabalho? Vamos pelos mitos africanos, vai. O trabalho é você pegar e dar um espelho de Oxum para a pessoa, né? Um ABB. Porque o espelho faz com que a pessoa se veja. Tem um livro de um Francesco, Dom Francesco, chamado No Espelho de Psique. Que é isso, a psique é um espelho que espelha a si mesma em profundidade. Então a gente está falando também de autoestima, de autoimagem, de como esses lugares são construídos. E aí tem um mito lindo japonês sobre isso, que é o mito de Amaterasu. Eu tenho um capítulo de livro sobre isso. Então, Eu esse é o falei, eu falei que ia vir. um mito de Amaterasu, né, na caverna, né? É, esse mito conta que Amaterasu se refugia numa caverna após uma traquinagem, vai, do seu irmão, Susanoo, que é o deus dos mares e dos ventos, né, das tempestades. Só que é o seguinte, Amaterasu é a deusa Sol. E o que acontece se a deusa Sol se refugia numa caverna? Não há vida, não há vivacidade, tudo morre. E aí, todos os outros caminhos, né, é, que são os outros deuses do shintoísmo, eles vão atrás dela, tentar fazer até que Uzume, que é a deusa do riso, ela sobe num barril e começa a dançar e coloca os seios para fora, mostra a vulva, enfim, e os outros deuses começam a rir tanto e ela vai ver o que aconteceu. Quando tem uma versão que ela é puxada, quando ela vai ver o que aconteceu, e tem uma outra que ela se olha no espelho. E aí ela percebe, assim, né? Então, esse espelho de Amaterasu, Joshua, está fazendo exercício de mitologia comparada pelo elemento espelho, né? Será que é algo que falta?
Mas não é o espelho do social, não é o espelho do imposto, não é o espelho sei lá, tô gostoso. Não, não, não. Ai, gente, pelo amor de Deus. É o espelho de olhar para si em profundidade. Esse trabalho de olhar para si em profundidade. Se está na inconsciência, voltamos para o João e Maria. Tá? O podcast de hoje está uma mandala, gente. Todos os pontos estão se tocando. Ouroboros, né? É É eurobórico, circular. exato. Exato, e vai seduzindo para fora, o caminho para fora ele é muito sedutor. E o que eu vejo na clínica, trabalhando com obesidade, compulsividade, é o quanto os indivíduos eles tendem a ter muito receio desse momento de olhar no espelho em profundidade, porque assusta muito. Tem muitas pessoas que falam assim, Tereza, eu não vou aguentar me olhar, eu não vou aguentar olhar a minha barriga, tocar na minha barriga. Tá muito desintegrado. Olha, e olha que interessante, né? Eu não vou conseguir olhar na minha barriga. A gente tem o que da barriga? Tem o estômago, enfim, tem o lugar das emoções, tem o lugar em que as emoções são metabolizadas, né? Para os hindus, você tem o chakra, que eu não lembro qual. Primeiro é Muladhara, o segundo é Svadhisthana, que é na região sexual. O terceiro eu esqueci o nome, gente. Mas tá aqui, nessa região também, quer dizer, que é o centro, se eu não me engano, é o centro das emoções. Eu não sou tão bom assim nos chakras, mas olha que simbolismo interessante, importante, né? Então, e como as pessoas têm medo, vou pegar seu gancho, de olharem para si em profundidade, tá? Isso, isso dá medo, né? De encarar, eu tô assim para estalar o pescoço. A coluna já não tem mais. É, não, eu desisti. Ter coluna boa depois de 35 não dá. É, o que que acontece? Esses lugares, o quanto que eles são importantes e interessantes, mas a gente tem medo, porque nós temos medo do que nós vamos descobrir em nós mesmos, né? Mas eu vou contar um segredo, pessoal que nos ouve. A gente paga um preço por sermos nós mesmos, com certeza, mas é tão delicioso. Se apropriar de si é uma delícia, é um prazer e é algo impagável. Ninguém rouba isso de você, entendeu? E é um processo, sabe? Então, isso é tão gostoso também, e tão forte, tão potente. Quando você realiza um trabalho consigo mesmo, começa a descobrir coisas em você, transformar coisas em vocês, não tem preço. Não tem Heineken que pague, entendeu? Porque é isso, só que aí que está a dicotomia e a contradição da coisa. Como olhar para nós mesmos num mundo que nos aliena de nós mesmos, nos deixa alienados de nós mesmos? Como fazer esse, esse exercício, né, e esse trabalho escultural e alquímico de olharmos para nós mesmos em um mundo que tudo tem que ser miojo, que em 5 minutos tem que estar pronto? É perceber que que a interioridade, que a alma tem um tempo e precisa de um tempo. E o tempo da alma não é o tempo do tic-tac louco das grandes metrópoles, ou da vida corrida, ou da vida fast. A alma tem um tempo em si, um tempo carpe diem, um tempo kairosiano,
que eu diria. Kairos é um dos três deuses gregos do tempo. É trazido da raiz palavra grega como momento certo, ou momento oportuno, tá? Aí o padre Marcelo pegou como momento de Deus, mas a realidade de Kairos é o momento certo ou oportuno. Kairos, uma das interpretações possíveis de Kairos é um tempo interno, tá? Então, como silenciar essa coisa externa? E nós estamos muito voltados para o externo. A nossa cultura contemporânea é muito extrovertida. Valoriza a razão, a racionalidade, né? E aí, a linguagem da alma é imagética. A linguagem da alma, ela atua por analogias, por símbolos. Ela não atua por uma lógica. Aqui, Logos não manda, Eros manda, né? É, se Eros manda, e se nós estamos distantes, e isso serve para obesidade, serve para várias coisas, gente. Eu fiz uma ampliação, me desculpem, mas é que eu vou. Mas e se Eros manda e há uma impossibilidade de uma vivência erótica, não estou falando de uma vivência erótica sexual, gente. Estou falando de erótico como aquilo que vivifica os corpos. Eros é um dos deuses que nasce junto com Caos. É um dos principais e primeiros deuses, tá? No surgimento, né? Na cosmologia grega. Então, se Eros está agonizante e é impossível olhar para ele enquanto uma vivência interna e um fluxo de vivificação desse lugar, nós então seremos vingados, né, pelo Anteros. Anteros é o irmão de Eros, tá? Que fala sobre amor correspondido. Eros nos flecha com as flechas de ouro. Se nos julgamos maiores que Eros, nós seremos cegados. Aí ficaremos cegos, perdão. Flechados também pela flecha de chumbo de Anteros, que traz a indiferença e o distanciamento. Então, será que nós podemos pensar nisso? Eu ampliei para voltar. Será que nós podemos pensar nisso como uma híbris da obesidade? O afastamento de Eros, enquanto um princípio que vivifica o corpo e que olha para si mesmo enquanto um amor próprio, e que pode ser correspondido em si, mas se negamos esse lugar primordial, somos então flechados pelo chumbo de Anteros. Joguei isso aí correndo, sempre. Em que o prazer já não faz morada necessariamente, né? Porque essa compulsão, apesar de ter essa pulsão, de ter certo prazer, ela já é mortífera, ela dói, ela sangra, ela é compulsiva, é todo dia carregando a pedra de Sísifo. Todo dia um chumbo. De um chumbo. Exato. E todo dia sendo flechado por Anteros. Então, são umas reflexões para a gente pensar. Eu não tenho pretensão de responder nada, entendeu? Mas eu acho que se a gente fizer o pessoal pensar, tá ótimo. A gente joga perguntas, né? Joga perguntas. O jogo sai correndo, eu adoro fazer isso.
Eu até estava pensando em pacientes, indivíduos que eu converso sobre isso. Tem uma fala muitas vezes conformada de eu sou assim, isso me constitui. Essa compulsividade me constitui. Eu já sou assim, como se já fosse uma entrega a esse lugar. Veja, e se eu me reconheço pelo rótulo, e muitas vezes, isso é uma tese totalmente minha, tá? Eu acho que muitas vezes a gente se reconhece pela dor. E às vezes mais difícil é de soltar a dor e deixá-la doer para que ela possa se transformar. Porque se eu deixar de me reconhecer pela dor, quem seria eu, então? Uhum. Né? Eu tenho muito essa tese. E. Nossa, fiquei mesmo na câmera. Pronto. É, eu faço os bons comentários bem sérios. Que espelho é esse, É Léo? o Tu tá vendo espelho, que é o tá? espelho. É câmera um, câmera 2. Mas se esse, esse lugar que eu me reconheço é o lugar da compulsão, será também que eu não estou me rotulando? Ou seja, quando o indivíduo também se rotula, ele fica fadado ao rótulo. Se ele fica fadado ao rótulo, ele não traz outras possibilidades de desenvolvimento, porque ele está fadado a se reconhecer por esse lugar do rótulo. Entendeu? Isso é muito importante. Cria-se uma identificação. Será que eu vou suportar o vazio de não ter esse rótulo? Como vai ser esse estômago vazio? Só vou me reconhecer com isso. Perfeito, perfeito. E assim, esse estômago vazio também é o lugar que pode ser feita uma nova dieta, ou é o lugar que pode ser inserido um alimento novo, que vai ser metabolizada uma nova referência de si mesmo. Mas vai precisar passar pela digestão, não só esse engolimento, engolimento, engolimento. Precisa digerir esse filtro, metabolizar, né? Mas para que metabolizar no mundo fast? Não, para quê, né? Então, eu acho que é importante nós refletirmos sobre isso, né? É, e ninguém está falando também que o processo é fácil, né? Porque metabolizei parece que eu atingi o nirvana, né? Não, metabolizei, integrei, não. Não, gente, é sangue, suor e lágrimas e muitas horas de análise. E constante também, porque a gente também não tem a pretensão de falar, você vai chegar nesse lugar que é a cura total e que você não vai mais ter questão nenhuma com a alimentação. Como? Como? E nem com o corpo. O corpo, ele é uma questão. Claro que é. É que você vai mudando as formas de olhar e de lidar. E vai integrando cada vez, vai colocando uma pecinha do Lego. Entendeu? Um complexo vai ser sempre um complexo, ele vai ter tonalidade, sempre. Né? Às vezes eu ouço algumas coisas, eu fico um pouco bravo. O pessoal fala, neutralizar o complexo. Eu fico imaginando o complexo como um fantasma e nós como Ghostbusters atrás do complexo, com aquelas arminhas, sabe? Só que aí E já é o complexo dominando, né? Você exato. Não, querer fantasiar esse controle do complexo. não, quando eu ouço isso, eu falo, me despacha na encruzilhada, por favor. E deixe lá 7 dias esturricado, só na chuva. Mas o que acontece? Não, é importante. Então, eu acho que vai um pouco por esse lado, ter, do que você está falando, entendeu? Uma questão é uma questão que você vai lidando, olhando e mexendo com ela e trabalhando com ela em diferentes aspectos, vai integrando outras coisas. Então, não é que ela deixa de existir, é o seu olhar. Isso é muito importante.
muito importante. Exato. E nessa transformação, a gente não sabe onde cada pessoa vai chegar no seu processo. Não tem como saber. Como vai ser esse caminho? Não é nem a chegada, né? É o caminho. Como vai ser esse caminhar? Onde ela vai percorrer? Onde ela vai entrar? Onde que ela vai permanecer? Onde que ela vai precisar rever a rota? Processo de individuação, processo de psicoterapia não é São Silvestre. São Silvestre é a comida aqui que tem em São Paulo, né, na virada do ano. Que o pessoal acha que é tipo São Silvestre. Você passa a faixa, aí, nossa, individuei, ai, tô um indivíduo ótimo, entendeu? Aí toca rock balboa, você sobe no pódio da psique, pelo amor de Deus, gente. Não, e Delirante, processo. né? O delírio. Mas a gente vive uma era do delírio, isso que é o pior. Né? Nós vivemos uma era do delírio, né? Então, o que acontece? Não é isso, tá? É ao contrário. É um devir, é um vir a ser, é uma constante que ocorre todo dia, a cada instante. E a cada repetição será diferente. Nesse sentido, entra a elaboração. Se na rua que eu passo tem um buraco, eu sempre caio no buraco, às vezes eu nem tinha consciência de eu cair no buraco, eu já caía direto nele. Se eu estou lá trabalhando, integrando, me analisando, eu vou percebendo que existe um buraco na rua e que eu preciso cuidar para não cair nesse buraco. Quais são as estratégias que eu tenho para não cair nesse buraco? Eu posso atravessar a rua, eu posso contornar o buraco, eu posso tapar o buraco com carro, com cal, sei lá, eu. Tá bom, ok, mas o que eu posso fazer com esse buraco? Ele existe. A estratégia, então, vai, eu decidi contornar o buraco. É a estratégia que mudou, entendeu? Mas o buraco tá lá, o buraco existe. Só que a questão é, eu sei que existe um buraco. E eu também vou precisar me identificar como uma pessoa que para de cair no buraco. Que aí é uma nova identidade. Se ele caiu tantas vezes naquele buraco, ele já identificou. Ah, eu passo naquela rua, eu caio naquele buraco. E aí, mais um dia na minha vida sendo eu dessa forma. A hora que eu paro de cair nesse buraco, eu tenho uma nova forma. Exato. Em arquetípica, a gente fala de ficções. Qual ficção que você pode ter sobre si mesmo? Qual nova ficção você pode ter sobre si mesmo? Uma ficção que cure melhor, né? Ou que faça, ou que realize um papel mais curativo dentro da sua narrativa. E aí vai entrar a necessidade da criatividade para curar. Porque vai precisar olhar para dentro, olhar para fora, olhar para dentro, olhar para fora, de novas maneiras, novas perspectivas. Então, precisa ser, para ser curativo, precisa ser criativo, né? Se eu estou sempre na mesma repetição, é autônomo, é automático. Isso, isso, isso é importantíssimo, né? Para ter esse caráter curativo, precisa ser criativo. É só assim. Eu acho que fica a lição pro pessoal aí. E façam análise, gente, por favor. Léo, que delícia esse podcast. Eu amei, eu amo aprender, amo te escutar, amo trocar. Nossa, muito bom, Léo. Muito bom mesmo. Muito obrigada. Imagina, eu que super agradeço o convite, acho que é bom demais. Falei um monte de coisa para vocês ficarem pensando, mas é isso, gente. Eu acho que às vezes a gente sai com mais dúvidas do que certezas e indagações. Eu acho que essa coisa provocativa é gostosa. Obrigado, Tê, pelo convite. E, Léo, onde as pessoas podem te encontrar? Na Globo, mentira. Na Netflix, vai ter algum episódio.
Gente, meu Instagram é Léo underline Tondato. 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 Léo underline Tondato. Tô lá, tá? E o e-mail é léo underline Tondato, @live.com. E, e pela vida, pelo mundo. Perfeito, perfeito. Léo, novamente, muito obrigada. Obrigada por ter topado, né, gravar esse podcast à noite, dia de semana. Foi maravilhoso te ouvir. Nada, que delícia, foi um prazer. Para você que ouviu o podcast e gostou, curte aqui, comente, se inscreva e ative o sininho. Aproveita para me seguir nas redes sociais e também seguir o Léo para receber os próximos conteúdos. Muito obrigada, um beijo e até a próxima.